Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo de domingo. Bom dia para você que nos acompanha agora de manhã. Boa tarde, boa noite para você que nos acompanha em qualquer outro dia, qualquer outro horário, o nosso estudo. Inicialmente, vamos pedir a Deus que nos abençoe nessa hora, que vamos nos dedicar um pouco ao estudo do Espiritismo. Que Deus nos abençoe, que os nossos bons amigos espirituais nos intuam aqui nessa reflexão, abençoando o nosso esforço, nossa casa, a nossa vida. Se você não assistiu os estudos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar e ver aqueles estudos que nós já fizemos. Hoje nós vamos fazer um estudo sobre a questão 886 do Livro dos Espíritos e algumas seguintes que falam sobre a caridade. Nós vimos nas leituras que fizemos, principalmente na mensagem de Paulo, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 10, que Paulo fala que nós devemos analisar a caridade com muita atenção, com muito cuidado, porque, afinal de contas, a caridade bem compreendida, vamos dizer assim, ela é o caminho da salvação. Então, não adianta a gente pensar que está fazendo a caridade e não conseguir fazê-la devidamente e acaba caindo em determinadas armadilhas, né, que a prática da caridade pode acarretar por não ter feito uma reflexão adequada sobre esse tema. Então, não podíamos começar a fazer essa discussão senão pela questão 886 do Livro dos Espíritos, mas não vamos encerrar essa discussão agora, porque essa é uma discussão muito grande. O tema da caridade envolve muitas nuances e a minha ideia aqui é chamar a atenção, pelo menos, para alguns aspectos iniciais desse debate. Depois, quem sabe, a gente, em outros vídeos, numa parte 2, parte 3, a gente faz algumas complementações do tema, certo? Se você quer que algum tema específico seja estudado, deixa aí nos comentários que depois a gente vai e oportunamente faz o estudo que você deseja, tá bom? Eu vou começar então aqui compartilhando a questão 886, que é a questão que está na parte terceira do Livro dos Espíritos, exatamente no capítulo da Lei de Justiça, Amor e Caridade, né? O capítulo começa falando da justiça e direitos naturais, depois o direito de propriedade e roubo, e depois do direito de propriedade, a discussão da caridade e do amor ao próximo. A gente sabe que quando a gente estuda um tema no Livro dos Espíritos ou em qualquer parte da doutrina espírita, a gente deve entender que a gente deve analisar a questão como um todo dentro dos princípios gerais da codificação e não apenas de forma isolada, e é o que a gente vai tentar fazer aqui agora, certo? Então, essa questão 886 do Livro dos Espíritos é uma questão muito conhecida que é sempre citada quando se pergunta, afinal de contas, o que é a caridade. Então, aqui a questão vai dizer, caridade, qual o sentido, o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia, e aqui a resposta é benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, aqui a gente vê uma gradação, né? A benevolência é uma boa vontade com os outros, então a pessoa que você não conhece, a pessoa que você nunca viu, né? Mesmo que você não tenha uma primeira empatia com a pessoa, você vai dar um crédito para ela, né? Uma benevolência dá um crédito de que essa pessoa é uma pessoa boa, né? Você não a conhece e tal, então você tem boa vontade com aquela pessoa. A indulgência é a disposição para perdoar
quando a gente percebe que a pessoa ali, como todos nós, tem dificuldades, então a indulgência é a, essa disposição para perdoar. Há algumas interpretações de que indulgência já seria o perdão, mas não teria sentido igualar o sentido de indulgência e perdão se aqui, né, no Livro dos Espíritos, indulgência aparece separada de perdão, indicando que a indulgência seria um momento prévio ao perdão, que se encaixa dentro dessa ideia de uma predisposição para o perdão. E o perdão das ofensas, né? Aí uma série de questões em relação ao perdão, né? Sobre a questão de o esquecimento das faltas, né? E aí há argumentações de que você nunca esquece o que o outro fez, etc. Como é que você deixa para trás? As pessoas sempre guardam um pouco de né, uma coisa ruim com aquela pessoa, já que, afinal de contas, sabe que a pessoa fez aquilo para conosco. A ideia do perdão e que vai se consubstanciar, né, no final do comentário de Kardec, me parece que buscar mostrar que todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas, né? E eu te perdoo não porque eu esqueci ou porque eu não fiquei magoado ou por qualquer coisa, mas porque eu reconheço que eu também sou capaz e já fui capaz de fazer algo semelhante ao que você fez, ao que o outro fez comigo, né? Se não nessa encarnação, em outras encarnações, e assim como no passado, ou mesmo agora no presente. Eu desejo ter outras oportunidades para recomeçar e refazer o caminho, eu assim também o faço para aquele que me ofende, aquele que faz alguma coisa que não é melhor. Há uma interpretação espírita, né? Dizer, não, mas eu não me senti ofendido. Se não tivesse sentido ofendido, se não fosse ofensa, não precisaria perdão, né? E existem situações em que a pessoa é ofendida. Jesus foi crucificado, apedrejado, cuspiram no rosto dele. Não dá para dizer que não aconteceu nada, ele não, né? A mesma coisa conosco. Tem gente que persegue, que fala mal, que puxa o tapete. A gente não pode dizer que não aconteceu nada, né? É diferente da maneira como a gente vai interpretar isso. A gente vai olhar para aquela pessoa, né? E oportunamente, né? Claro, a gente vai buscar a conciliação, que é isso que diz lá o conciliai-vos enquanto estáis a caminho, que recomendam no Bem-aventurados Misericordiosos que ou como ofendido ou como ofensor, como ofendido ou ofensor, não, como é que é? Aquele que ofende, né? Vamos botar aqui melhor, a gente busca conciliação, ok? Mas o comentário de Kardec aqui é extremamente importante para a gente entender a questão do perdão e a questão da caridade. E vamos observar que a resposta dos espíritos coloca a caridade no campo eminentemente moral e não no campo material, ok? No final do comentário de Kardec, a gente vai entender como o aspecto moral e o aspecto material, eles acabam dentro de um mesmo contexto de sentido, né? Mas vamos ler aqui o comentário de Kardec, ressaltando que, então, que a resposta dos espíritos é eminentemente moral, não é material. Ou seja, não é um fundamento da caridade material, e sim da caridade moral. No seu sentido moral, né? Vamos ver aqui. O amor e a caridade são complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível, o que desejaríamos que nos fosse feito. Então, exatamente essa gradação, né, em relação ao que a gente faz para o outro, que a gente gostaria que o outro fizesse conosco,
né? O outro não nos conhece, então a gente gostaria que o outro tivesse, né, um sentimento de boa vontade conosco. Se a gente apresenta ou tem alguma dificuldade, que ele tivesse indulgência com as nossas, com as nossas fraquezas. E se a gente acabar derivado disso tudo, ainda cometendo algum deslize, que o outro, né, seja quem for, né, perceba que todos nós estamos no caminho, que todos nós estamos num grande aprendizado e que nos dê uma chance de refazer o caminho, certo? Então, é isso aí, fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que o outro nos fizesse. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos, né? Então, há um reforço da ideia de um amor fraternal, de um amor fraterno, de um amor como irmãos, porque, afinal de contas, né, independente de sermos hoje irmãos, filhos, pais, avós, avós, netos, sobrinhos, etc., quando estivermos desencarnados, não seremos mais nada disso. Seremos apenas espíritos amigos uns dos outros, né? Essa relação de parentela, de parentesco, na verdade, material, só tem sentido enquanto estamos encarnados. Depois de encarnados, ela perde o sentido. Por isso, o que deve se manter-se é o amor fraternal, o amar como irmão. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, né? Veja que não tem nada aqui relacionado à esmola, né? Abrange todas as relações com os nossos semelhantes, porque é eminentemente moral, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. E aqui veja que, então, eu posso ser caridoso com os inferiores, com os iguais e com os superiores, porque a caridade é eminentemente moral. A caridade não é simplesmente você ir lá e dar esmola, dar alguma coisa para o outro. Ela nos prescreve a indulgência, porque nós precisamos de indulgência, já explicado. Ela nos proíbe humilhar os desafortunados, ao contrário do que comumente fazemos. Então, por que ele está dizendo isso? Porque quando nós observamos, e a sociedade, né? Vamos colocar nós, a sociedade, a humanidade, nos incluindo nisso, estamos em contato com alguém que nos é inferior socialmente, nós normalmente assumimos uma postura de superioridade, né? Então, ser caridoso é não assumir essa postura de superioridade e, consequentemente, não humilhar os desafortunados. E aí ele vai dizer o contrário, né? Quando uma pessoa rica se apresenta, todas as atenções e deferências se voltam para ela. Então é como se a gente tivesse uma consideração com aquelas pessoas a quem a gente socialmente é inferior e outra com aquelas pessoas que são inferiores a nós, né? E a caridade é exatamente não fazer uma coisa nem outra, né? É tratar todos como iguais, todos como irmãos, nesse sentido. Entretanto, quanto mais lastimável for a posição da pessoa, maior deve ser o cuidado em não lhes aumentarmos o infortúnio pela humilhação. Está aqui só fazendo um comentário sobre isso, né? Quer dizer, se a pessoa já está numa posição social inferior, a gente não vai ainda aumentar ainda o problema dela, ou humilhá-la com a nossa posição. Agora, um ponto mais importante e que dá um fecho na conversa para que a gente entenda o sentido dessa discussão toda. O homem verdadeiramente bom procura levar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Essa passagem, aí a gente volta para a ideia do perdão. O que é o perdão? É você diminuir a distância que o separa daquele que cometeu um ato
que não foi o melhor, né? Então, a pessoa apresentou uma fragilidade, você diz, ó, amigo, fica tranquilo, né? Quem nunca, né? Quem nunca fez o que você está fazendo, né? Fica tranquilo, vamos caminhar junto. Esquece isso, toca para frente, né? Então, a gente diminui a distância, né? E essa diminuição da distância pode ser usada tanto para os aspectos materiais, então, diminuir a distância com aquele que ele é inferior, quando a gente observa no capítulo 13, se não me engano, a mensagem da mulher rica, que vai com a filha, ela se veste de maneira mais simples para diminuir a distância com aquelas pessoas com quem ela vai conversar, né? Com quem ela atende. Então, essa diminuição de distância é um ato moral, né? Eminentemente moral. Quando a gente se dispõe, né, a, a, a fazer a chamada caridade material, o que a gente deveria ter em mente é muito menos, né, o que nós vamos dar, mas como nós vamos dar, de modo a diminuir a distância moral entre as pessoas ali colocadas. Não que uma seja inferior moralmente à outra, né? Mas fazer essa ação moral, é isso que eu quero chamar a atenção. Então, esse é o sentido quando ele fala do perdão das ofensas. O perdão das ofensas nada mais é do que essa diminuição da distância que nos separa, certo? Depois, Jesus vai perguntar aqui sobre a questão dos inimigos, e aqui é, é, ele vai dizer: amar os inimigos é perdoar-lhes e retribuir o mal com o bem. Então, essa ideia é a ideia da caridade, né? Como é que eu vou amar o meu inimigo? Eu vou ser caridoso com ele. O que é ser caridoso com ele? É perdoar-lhes, já comentamos, e retribuir o mal com o bem. Bom, não vou fazer, né? Não tenho o que te recriminar, porque afinal de contas todos nós estamos numa mesma situação, mas vou te dar uma força para que a gente possa continuar o caminho, né? Retribuir o mal com o bem. Assim procedendo, tornamos-nos superiores a eles, ao passo que a vingança nos coloca abaixo deles, né? Então aqui ele está dando a fórmula de uma ação, da caridade moral com os inimigos. O amor aos inimigos é isso. E a esmola, que aí seria a caridade material. E aí vamos observar a resposta. O homem condenado a pedir esmola se degrada moralmente, fisicamente, embrutece-se. Por quê? Porque é, ele se vê numa condição inferior, né? Ele está numa posição que ele, em geral, não tem condições de atender às suas necessidades mais fundamentais. Então, ele se degrada moralmente, tem que se humilhar, né? Pedir esmola é uma humilhação, e fisicamente, embrutece-se. E aí, veja só, uma sociedade que se baseie na lei de Deus e justiça deve prover a vida do fraco, sem que ele seja humilhado, né? Como uma sociedade, né, pode prover a vida do fraco? Isso é um grande debate, existem muitas propostas por aí, né? Mas a gente deve avançar nesse sentido, pensando isso aqui, né? Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Então, a grande questão é que, se nós queremos fazer a caridade, a primeira coisa que a gente deve pensar é que essa ação não deve ser apenas o ato da boa vontade de alguns. Um ato que humilhe aquele que recebe.
olha como eu sou bom, que estou fazendo para você, né? E você, né? Né? Seja agradecido, né? Pelo que, pelo que você recebe, afinal de contas, olha o esforço que eu estou fazendo, né? Uma sociedade baseada na lei de Deus, isso não deveria ser assegurar a necessidade básica das pessoas, não deveria ser algo da boa vontade ou do acaso, mas deveria ser algo que a própria sociedade proveria. Hã? Então, reproveis a esmola? A esmola não é reprovável, mas a maneira como ela é dada, o homem de bem compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro do infeliz, sem esperar que ele estenda a mão. Então, como fazer a caridade, né? Porque aqui ele diz, o problema não está em dar a esmola, mas na maneira como ela habitualmente é dada, que é exatamente isso. A pessoa tem que se humilhar, a pessoa tem que pedir, a pessoa tem que implorar, e você fica naquela, dou, não dou, faço, não faço, né? Ou, né? Você vai lá e coloca uma série de exigências para a pessoa receber aquilo que é da sua necessidade, algumas vezes até, né, que ela assista à reunião religiosa, e não é nada disso que está sendo dito aqui. Está sendo dito que as necessidades básicas das pessoas em dificuldades deveria ser provida pela sociedade como um todo, sem nenhuma exigência, né? Que não deveria ficar à mercê do acaso ou da boa vontade. Então, é preciso mudar essa forma, de tal maneira que as pessoas não precisem, né, pedir e chegar a esse estado de necessidade. E mais, aqui a ideia que está no item, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar dos infortúnios ocultos, da necessidade de ir a buscar aqueles que passam necessidade, nos advertindo de que, às vezes, aqueles que realmente precisam não são aqueles que mais pedem, né? E aí tem a história de Paulo, né? A gente não pode deixar de comentar aqui que Paulo tentou exatamente, e isso está narrado no livro Paulo Estevão, fazer uma outra forma de assistir aos pobres, né? Que era exatamente os elevando na sua condição material e moral, mostrando que eles eram capazes através do trabalho. Então, Paulo faz a segunda grande viagem para arrecadar fundos para fazer uma cooperativa de trabalho para aqueles que conseguiram ah, restituir a saúde depois do tratamento da lepra e de tudo mais, de estarem enfraquecidos, enfim, restituindo a saúde, que eles trabalhassem, aprendessem alguma coisa, vendessem produtos para que isso revertesse para o bem comum e para eles mesmos, né? E para a obra em geral. Então, a proposta de Paulo não é uma proposta de esperar que alguém deseje, né, fazer a caridade ou dar do que sobra para os outros numa ação, né, voluntariosa. Não é isso. A ideia dele é fazer uma cooperativa de trabalho de modo que aquelas pessoas em dificuldade consigam se autossustentar. Olha aí a maneira diferente de fazer, elevando aquele que lhes é inferior, como comentado por Kardec na questão 886. Vamos ler aqui esse comentário de Kardec nessa, é, nessa questão 88A. 888A, né? São 38. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Está tanto na maneira por que é dada, quanto no ato em si.
Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Se o for com arrogância, a necessidade pode obrigar quem o recebe a aceitá-lo, mas seu coração pouco se comoverá. Então, olha aqui, a arrogância, né, se é superioridade, a pessoa pode até aceitar, mas, né, vai aceitar, vamos dizer assim, de má vontade, né? Pode até falar palavras bonitas com a boca, mas no coração aquilo não lhe toca. Lembrai-vos também que a ostentação, aos olhos de Deus, tira o mérito do benefício. Então, a crítica à ostentação é: não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. Né? Que, se não me engano, também está lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Veja que é no capítulo 13 que a gente vai encontrar os fundamentos que estão aqui para essas respostas do Livro dos Espíritos. Disse Jesus que a vossa mão esquerda ignore o que der a vossa mão direita. Com isso, ele vos ensina a não macular a caridade com orgulho. É preciso distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Ele vai fazer aqui essa distinção que, no geral, não fica muito clara quando a gente olha a codificação como um todo, lembrando que isso aqui é uma nota de Kardec, não são palavras dos espíritos. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. Então, isso já é uma advertência, né, dos infortúnios ocultos, lá do capítulo 13, que eu já tinha comentado aqui. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. É a esse que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar sem ostentação. Amai-vos uns aos outros, eis lei divina, mediante a qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e orgânicos. A atração é a lei do amor para a matéria inorgânica. Então, depois de falar, ele aqui dá uma filosofada, né? Falando aqui de que, na verdade, tudo isso vamos dizer assim, o suprassumo da lei, né? Não olvideis jamais que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior, que o guia e aperfeiçoa, e um inferior para o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Olha só que legal isso aqui, né? Ele nos lembrar que todos nós estamos, né, entre, né, alguém que nos serve de exemplo, e aí ele nos lembra de forma sutil, né, quando diz que há alguém inferior a qual temos que cumprir os mesmos deveres, ele está dizendo: você, amigo, preste atenção. O pouco que você sabe tem que ser exemplo para aqueles que estão te observando e que podem ter na sua ação um guia para a ação deles, né? Assim como nós temos com aqueles que nos são superiores. Sede, pois, caridosos, não somente dessa caridade que vos faz tirar do bolso o óbolo que dás friamente a quem vos ousa pedi-lo, mas da que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Claro, ele está usando aqui o óbolo para fazer a menção ao óbolo da viúva, né? Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes, em vez de desprezares ou ignorares os ignorantes e os viciados, instruí-los e moralizai-os. Sede brandos e benevolentes para com tudo que seja inferior, mesmo para os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. São Vicente de Paulo. Então, desculpa, eu disse que isso era um comentário de Kardec, mas não é, né? Era um comentário, uma mensagem de São Vicente de Paulo, quando eu falei aqui que na codificação em geral não tinha uma boa distinção entre caridade e beneficência, né? Bom, então a gente conseguiu compreender, né, aquilo que está querendo ser dito aqui como chamando de caridade. A gente deve, me parece que o melhor
sentido é isso. Procura elevar a seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, seja materialmente, seja moralmente. Então, se a pessoa fez alguma coisa que não nos foi boa, a gente procura elevar os nossos próprios olhos àquela pessoa. Por exemplo, né, quando ah, 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 do Evangelho fala do amor ao inimigo e diz que, bom, então, quando estiverem falando mal daquela pessoa, ressalta algo bom, né, dela, né? E uma vez eu fiz um exercício com a minha filha que não gostava de um coleguinha no colégio, e eu disse para ela assim, filha, faz o seguinte, quando você encontrar a mãe desse seu coleguinha, pergunta assim, para ela qualquer coisa mais ou menos assim, o que que ele é, o que que ele é legal, qual, né, o que que ele, né, fala alguma coisa boa, né, do seu filho para mim, né? Porque as mães são indulgentes e sempre encontram virtudes, né, nos filhos, porque todos nós temos virtudes que às vezes podem não aparecer, né, para os outros, mas todos nós temos e é exatamente sobre elas, né, que Deus trabalha para que floresça o bem em nossos corações. Então, elevar aqueles que nos são inferior, moralmente, né? E materialmente, sem a humilhação da esmola, encontrando uma outra maneira de suprir as necessidades daqueles que são inferiores, entre aspas, socialmente, né? Para que não fiquem à mercê da boa vontade, né? É... E que mais? Ir ao encontro dos infelizes e não esperar que eles se humilhem e implorem pela necessidade. E é isso. É isso. Sede brandos, benevolentes. Então, a nossa posição de amar ao próximo é, ser, num certo sentido, né, compreensivo, é, ser tocado pela dificuldade do outro, né? É apiedar-se da dificuldade do outro. Aqui na questão 889 vai perguntar se existem pessoas que são reduzidas à mendicância à sua própria culpa, e a resposta é sem dúvida. Se uma boa educação moral se lhes tivesse ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos que ocasionaram a sua perdição. É disso, sobretudo, que depende a melhoria do vosso globo. Então, é claro, né, que, no geral, a gente vai ter, se a gente pensar, né, mais socialmente, a gente tem um número enorme de pessoas em dificuldades materiais muito grande, né? Algumas delas, a gente não sabe exatamente quantos, estão ali por problemas da sua própria culpa, né? Que elas próprias ocasionaram. Mas isso serve para a gente também, né? Não é por causa disso que a gente gostaria de ser deixado de lado, né? Quando a gente, por nossa própria culpa, acaba numa situação que necessita, né, dos outros. E então, né, a gente deve se lembrar de uma questão que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, agora eu me esqueci exatamente em qual capítulo, se não me engano, no capítulo 5, quando pergunta se quando a gente observa alguém que está passando por uma grande dificuldade, a gente deve deixá-la naquela dificuldade porque é uma prova, ou a gente pode intervir tirando a pessoa daquela situação? E a resposta é, bom, talvez Deus tenha te colocado ali exatamente para tirar aquela pessoa daquela situação. Então, não é porque, eventualmente, um ou outro, ou vários, né, chegaram numa situação, às vezes, de penúria material por suas próprias contas, que a gente não vai fazer nada,
né? O que a gente vai fazer? Ser caridoso, buscar diminuir a distância, né? E atuar conforme aqui está indicado para nós. Então, eu recomendo muito que leiam, né, o livro Paulo Estevão, né, prestando atenção ali quando Paulo vai na segunda viagem, embora não seja detalhado o que acontece depois, mas pelo menos ele esboça ali um plano, né, de uma cooperativa de trabalho e, quem sabe, depois a gente, a partir dessa leitura inicial, parte para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, para fazer a leitura ah, das mensagens do capítulo que estão referidas aqui nessas respostas dos espíritos. É importante situar, então, que mais do que uma solução individual, né, que seria deixar a vida dos outros à mercê do acaso da boa vontade, mais do que uma solução individual ou uma solução, né, voluntarista das pessoas voluntariamente fazerem tarará, o que está se pensando, né, como a forma diferente de fazer caridade é tanto ir em busca dos infortúnios ocultos, quanto criar mecanismos sociais na sociedade, instituições, né, que garantam a vida do fraco sem que ele seja humilhado, né? E por isso a ideia do trabalho é uma ideia tão importante, certo? Porque faz com que as pessoas possam conseguir os seus próprios recursos e daí satisfazer as suas necessidades. Muito bem, vamos terminar por aqui. Na próxima semana, talvez a gente leia aí o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, nessas mensagens, para aprofundar ainda mais a discussão da caridade, certo? E outras questões do Livro dos Espíritos, né? Mas vamos ver como a gente vai fazendo isso aos pouquinhos, tá bom? Então, muito obrigado por ter chegado até aqui. Mais uma vez, se você tem algum tema de estudo, deixa aí no comentário. Um grande abraço, fica com Deus, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Grande abraço, tchau.